um reforço que a rádio está dando a essa campanha, que a gente assim, figura muito importante para ajudar a sociedade nessa questão da acessibilidade. Ok, conversamos aí com o senhor Antônio Salles, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Rádio ASEC, 24 horas rompendo barreiras. É muito importante esse trabalho que o Carlinhos fez pela Rádio ASEC. Infelizmente, os depoimentos sobre a falta de acessibilidade nas eleições são contundentes, né? As pessoas com deficiência ainda não conseguem exercer seu direito à cidadania, seus direitos civis e políticos da forma plena, né? Eles sofrem pela falta de acessibilidade no pleito eleitoral. Nós temos uma das eleições mais modernas do mundo, né? Que é elogiada em todos os cantos do mundo pela agilidade, pela tecnologia utilizada. Infelizmente, né, nós sofremos porque as pessoas com deficiência não conseguem chegar no local de votação, pela falta de acessibilidade nos prédios públicos e porque ainda essa urna eletrônica tão elogiada, né, como um instrumento de cidadania do povo brasileiro, ainda não consegue ter uma acessibilidade universal, né? As pessoas ainda estão pecando por ter que ser cadastradas para ser transferidas para locais que tenham acessibilidade, né? Quer dizer que se eu tiver que mudar de uma seção para outra, de um endereço para outro, ou se eu adquirir uma deficiência entre uma eleição e outra, ou se eu tiver uma deficiência temporária, se eu ficar grávida, se eu quebrar uma perna, se eu acontecer qualquer coisa entre uma eleição e outra, eu vou passar dificuldade para votar. Então a gente tem que realmente pensar numa eleição com acessibilidade universal. Lembrando que esses espaços onde acontecem as eleições são espaços públicos, né, geralmente escolas, e que o fato das pessoas com deficiência terem dificuldade de votar também implica que durante o exercício, né, do uso desses espaços públicos, outros direitos estão sendo violados pela falta de acessibilidade, né? Então, gente, parabéns, Carlinhos, pelo trabalho, pela atuação na Rádio ASEC, pela atuação da Associação de Cegos do Estado do Ceará. E vamos ver o que sai do manifesto e o que sai de concreto, né, para acessibilizar o processo eleitoral, né? A gente vai ter também, eu vou estar comentando o artigo 33 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Isso faz parte de uma conversa que eu tive com o nosso querido amigo Elosban, do qual a gente falou sobre os conselhos de direitos das pessoas com deficiência, né? Então, o Elosban é presidente do Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência da Paraíba, e nós falamos sobre conselhos de direitos da pessoa com deficiência, quais as dificuldades, qual a importância, os desafios e o que a gente deve fazer para que um conselho realmente funcione, e por que as pessoas com deficiência têm que se aproximar dos conselhos e fortalecer esse processo participativo de construção das políticas públicas. Foi um papo muito bacana que a gente teve numa mesa de bar, com a nossa cervejinha esquentando, né? Olá pessoal, Elosban de Oliveira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado da Paraíba. Elosban é um companheiro já de luta. Quantos anos que a gente se conhece, Elosban?
Estamos na batalha na defesa de direitos desde 2007, né? E de uma forma mais efetiva em 2008, quando tivemos embates mais do que emocionantes a nível de conselhos. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre conselhos de direitos da pessoa com deficiência, da importância, de como eles estão estruturados, como é a participação da sociedade civil, como é a relação com o governo, enfim, vamos tentar destrinchar o que é esse conselho, o que são os conselhos, que muita gente não conhece ou muita gente desconhece ainda a função e o papel dos conselhos de direitos, né? E que na verdade precisa de bastante se repensar, né? A gente está no momento de repensar o papel dos conselhos e de fortalecimento dessas estruturas. Você estava falando do momento lá da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Que a gente se conheceu, que teve um embate, que foi bastante interessante, que garantiu, né, que eu até pouco tempo era o presidente do Conselho Estadual do Ceará e representava os conselhos estaduais no Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. E naquele momento, conta aí como foi, Elosmar. Foi um momento ímpar para o segmento da pessoa com deficiência no nosso país, onde, de uma forma mais do que diferente, nós dos estados conseguimos nos articular e revertemos uma situação, né, adversa a nível de política pública para a pessoa com deficiência, a forma de como seria conduzida a eleição dos representantes de conselho na Conferência Nacional. Acho que foi um dos momentos primordiais para que os estados se conhecessem e principalmente a gente começasse a ter um embasamento maior do nosso poderio, nosso papel na defesa de direitos, né? E é um trabalho que você sabe muito bem disso, Alexandre, você que foi presidente do Conselho Estadual, todas as dificuldades que nós temos em relação à efetivação das políticas públicas. É verdade, né? A gente estava lá em Brasília e foi um momento. Isso é importante a gente falar, né? A importância da articulação, da gente se conhecer, da gente saber que a dificuldade que está passando no estado é uma dificuldade que está passando no outro, ou que você pode aprender com uma postura boa que o estado está tomando em relação a uma ação. Um outro conselho pode também partilhar daquela experiência positiva, né? E lá na Conferência Nacional, e aí é importante que a gente fala, né, que a gente tem dois institutos da democracia participativa, é o Conselho de Direito e a Conferência, onde teoricamente as pessoas, a sociedade civil participa da construção da política pública. Mas enfim, a gente no Conselho Nacional tem uma cadeira para representantes do Conselho Estadual e uma cadeira para representantes do Conselho de Conselhos Municipais. E aí naquele momento nós todos nos reunimos, os conselhos estaduais, e decidimos democraticamente escolher uma representação, né? Na verdade, o que acontecia antes era que 2 ou 3 conselhos habilitados participavam do processo, e dessa vez cerca de 20 conselhos participaram, elegendo o representante, né? Interessante, Alexandre, essa observação, porque nós pudemos concluir na Conferência Nacional como é importante o papel dos conselhos de direito na elaboração, na implantação, na implementação, na efetivação e principalmente na fiscalização de políticas públicas, né? E como é notório saber, a instância maior de discussão e de participação é a Conferência Nacional, e onde os avanços e os desafios são discutidos
e onde a gente tenta construir políticas públicas viáveis, não factóides, né, momentâneos, não só defesa de argumentações A ou B em relação a políticas públicas. E foi uma experiência muito gratificante, onde dali saiu um movimento que foi fundamental, que está sendo fundamental, né, na Constituição, que é a ideia da criação de um fórum de conselhos estaduais, né, num modelo adequado, de uma forma mais efetiva, a gente possa contribuir visando parcerias através dos estados que participam desse fórum de conselhos. Isso foi bastante importante, o encontro que a gente teve. Eu lembro que saiu até, a gente se encontrou, né? Depois da eleição a gente marcou que deveria se encontrar, e a gente se encontrou na Reatec no ano seguinte, né? Isso foi 2008, em 2009 a gente se encontrou na Reatec e fez a primeira reunião do fórum, e 3 meses depois fez em Fortaleza uma reunião com a participação de 14 estados, bastante representativa, onde saiu a Carta de Fortaleza, que fala um pouco da preocupação que os conselhos estaduais têm com a estrutura que é fornecida para o controle social, né? Com essa relação de governo, com a estrutura, e como é importante, como são importantes os conselhos de direitos agora nesse contexto da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É importante frisar que no nosso Brasil, cada região tem suas peculiaridades. Essa relação sociedade civil e poder público fica diferenciada em cada estado, em cada município, né? De que forma é conduzida as eleições para os conselhos de direitos, o poder que a sociedade civil infelizmente está perdendo ultimamente, né? Infelizmente a gente vê a sociedade civil cada vez mais distante da luta. Muitas entidades hoje procuram se constituir em bases assistencialistas, e de certa forma isso é prejudicial para os segmentos, para todos os conselhos. Mas é importante também a gente frisar que são muitos os desafios. A gente tem uma convenção que também é importante lembrar, Alexandre, que foi um dos momentos ímpares do movimento de pessoas com deficiência no Brasil, aquele dia no mês de maio de 2008, onde nós nos reunimos e fizemos um grande trabalho de articulação no Congresso Nacional, cada um visitando seus representantes, seus deputados federais e senadores, né? Se empoderando naquele momento como base de luta, né? Que foi a aprovação da convenção. E tá aí, já temos 2 anos de convenção praticamente em vigência no nosso país, e nada melhor do que a gente procurar hoje contemplar a aprovação da convenção com a fiscalização maior da sua atuação. Como é que o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, as coordenadorias de pessoas com deficiência, as secretarias de Estado e principalmente os ministérios estão trabalhando de forma articulada para cumprir o que se discutiu, o que se foi aprovado na convenção. A convenção tem 2 anos e esse ano vai ter o Brasil é obrigado a enviar o seu relatório de implementação, né? Então é um relatório que está sendo produzido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e que vai ser lançada uma consulta pública para que todo o Brasil, todas as pessoas, todo mundo possa participar e opinar sobre cada item do relatório. Bem, mas assim, eu me lembro muito daquele dia porque em maio foi justamente quando nós nos conhecemos nessa articulação pela implementação da convenção, né? E daí surgiu a luta compartilhada e também